Na hora das notícias do Leão da Praça da Bandeira, mesmo sendo acionado juridicamente, meia Jorginho ainda não respondeu ao Sport. Leão segue na tentativa de contratar e sonda atacante do Ceará. Garotada da base fecha a primeira fase da Copa Recife na liderança e se classifica para as quartas de final. Um grande abraço, muito boa tarde para o perigoso da Transamérica. Carlos Miguel. Grande Maílson, boa tarde para você, para quem acompanha aqui o nosso TFC na Transamérica. Vamos começar falando desse imbróglio, né? A novela que virou a renovação de contrato ou a não renovação de contrato do meia Jorginho. Jorginho interessava a Ilha do Retiro desde o final da Série B, aliás, antes, ainda em novembro, a diretoria do Sport procurou o staff do meia rubro-negro para informar o desejo de renovação de contrato e lembrou de uma cláusula que já existia no contrato que foi assinado no início da temporada pelo meia rubro-negro, de que se ele atingisse os gatilhos, a renovação seria automática. Pois bem, esses gatilhos não foram revelados, porque o contrato tem um sigilo, tanto do Sport como por parte do staff do jogador. Mas que gatilhos são esses? Para o torcedor do Sport entender. Número de partidas oficiais como titular, números de gols, número de assistência. Então o Jorginho ele atendeu a todos os requisitos para que esse contrato fosse renovado por essa cláusula automática de renovação. Pois bem, antes do final da Série B, o staff do jogador foi procurado e o Sport já demonstrava interesse de renovar. O Sport procurou o Jorginho por 3 vezes e não houve assinatura de contrato em nenhuma desses encontros, vamos dizer assim. O empresário do atleta, o Marcelo Henrique, confirmou que houve a procura do Sport, mas aí teriam surgido novas propostas para que o meia deixasse o Sport e fosse para outro clube, ou do país, ou também aqui no Brasil, ou então no exterior. E o empresário e o meia optaram por analisar essas propostas que poderiam estar surgindo. Até porque não foram revelados que clubes seriam esses que estariam interessados na contratação do meia Jorginho. O Marcelo Henrique confirmou apenas que houve essa procura do Sport e que tinha ciência de que essa cláusula existia no contrato. Mesmo assim, não houve essa assinatura. E agora o Sport quer uma compensação financeira dessa indenização, e afirmando inclusive que houve uma quebra de contrato, Maílson. Então, ou o jogador ou o próximo clube com quem ele fechar vai ter que indenizar o Sport Clube do Recife. Ô Miguel, em relação a uma tentativa que o Sport está de contratar jogadores, né, está sondando o atacante do Ceará. Quem é esse atacante do Ceará, Miguel? Pois é, Maílson, a novela continua. Antes de eu passar para o próximo assunto, que você já está chamando nessa manchete, deixa eu só lembrar que o Jorginho fez 53 jogos com a camisa do Sport, 13 gols e 9 assistências. E agora vamos aguardar, o contrato dele se encerrou desde o dia 30 de novembro. A gente espera agora que o jogador, o staff, se pronunciem sobre esse assunto. Agora sim, Maílson, vamos tocar o barco aqui falando das próximas contratações. O Sport quer realmente e precisa contratar até 9 jogadores, vários setores, principalmente meio campo. Agora com a saída do Jorginho, a possível saída do Jorginho, vai ter que contratar mais um meia. Tem a questão também da lateral esquerda e também os atacantes. O Sport está sem atacante. E por falar nisso, a informação que surgiu ontem é de que o Sport havia feito uma sondagem a Saulo Mineiro, mas aí o Ceará precisa ainda analisar essa possibilidade de empréstimo, porque o Vozão investiu 3 milhões de reais nos direitos econômicos do atleta. Não houve proposta oficial, apenas uma sondagem. É daquele tipo, né, Maílson? Você conhece bem, você é muito mais experiente do que eu no futebol. Olha, como é que tá a vida do jogador tal? Tá encerrando o contrato? Tá bem no clube? É a perspectiva de renovação aí?
vai para outro clube, tem proposta de outros clubes, enfim. Foi apenas uma sondagem em cima do Saulo Mineiro, que pertence ao Ceará. A gente fica no aguardo. O Sport, que até então tem contratações divulgadas, o Lucas Ramon, que é lateral direito, veio do Mirassol, e o Luciano Castan, que estava no Cruzeiro, inclusive zagueiro de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e o Mariano Sosso, né, que segue na Argentina, volta depois das festividades do Natal. No dia 26 ele chega ao Brasil, dia 27 começa a pré-temporada do Sport Clube do Recife no CT. Então, de contratações, a gente fica na expectativa para saber os próximos anúncios. A diretoria do esporte, inclusive, chegou a dar a entender que poderíamos ter anúncios nesta semana de novidades na Ilha do Retiro. Por enquanto, só as renovações, né? O volante Fabinho renovou, o zagueiro Alisson Cassiano também renovou, o Sport comprou os direitos econômicos, parte dele, 50% do Filipinho, e a gente fica aí no aguardo em relação ao o Jordan Goleiro. Jordan Goleiro acabou renovando também. A gente fica na expectativa de quem o Sport vai contratar e quem vai anunciar nas próximas horas ou a qualquer momento. Maílson. Pois é, Miguel, a garotada da base do esporte fechou a primeira fase da Copa Recife na liderança e se classificou para as quartas de final, Miguel. Isso, agora a gente fala da base. Os garotos que vão disputar a Copinha, o Sub-20 do esporte, eles estão de vento em popa na Copa Recife, que é a organização organizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife, Maílson. E essa Copa Recife serve de laboratório justamente para a Taça São Paulo de Juniores. São 16 equipes que são divididas em grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, depois semifinal e final, tudo em jogo único, tá certo? Não é tudo mata, não é mata-mata não, é só o mata. E aí o esporte terminou muito bem a primeira fase, invicto e na liderança. Ontem, os Leões da Base empataram com o Serra Branca da Paraíba em 0-0. Eles venceram o primeiro jogo, o Sport venceu o primeiro jogo por 4-0, o 7 de setembro. No segundo jogo, o ABC por 1-0 e fechou ontem com um empate em 0-0 com o Serra Branca. O Sport fecha o grupo 4 com 4 pontos na liderança, são 2 vitórias e um empate, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, e hoje a equipe enfrenta o Queimadense da Paraíba pelas quartas de final. Falava na manchete que o jogo era amanhã, não, mas o jogo é hoje. O jogo é hoje à tarde, Sport Queimadense, quartas de final da Copa Recife. É o time do técnico Thiago Largue, preparando-se para a Taça São Paulo de Juniores. Então, a garotada da Copinha de vento em popa aí nessa competição, viu, Maílson? E quem vai ser seu convidado daqui a pouco aqui no TFC, Miguel? Olha, Maílson, daqui a pouco vamos ouvir aqui no TFC Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Esporte Clube do Recife, explicando todo esse imbróglio e a versão do esporte que emitiu um comunicado oficial para a sua torcida ontem sobre o caso Jorginho. É daqui a pouquinho. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC da Transamérica para a gente ouvir o Rodrigo Guedes, que é vice-presidente jurídico do clube, explicando a situação entre Sport e Jorginho e por que o Sport agora quer uma compensação financeira do atleta ou do próximo clube com quem ele assinar, já que existia esse contrato e o Sport havia ativado a cláusula de renovação automática e agora espera resolver a questão juridicamente. Com a finalização da temporada de 2023, a nova gestão do futebol, junto com o departamento jurídico do clube, iniciou a análise dos contratos do elenco, de modo a verificar quem estava se encerrando e quem ainda poderia ficar para a temporada de 2024. No caso de Jorginho, apesar do encerramento do contrato em 2023, esse contrato trazia elementos que previam possibilidade de prorrogação e, após essa análise do comitê gestor, chegou-se ao entendimento de que seria interessante para o clube a permanência a permanência com a renovação do atleta. Foi feito contato, por mais de uma vez, com o representante do atleta, o qual informou que ele teria uma proposta de um outro clube. Porém, há uma obrigação contratual dele com o Sport para essa renovação. A partir de então, ficou bem claro o desinteresse do Jorginho em permanecer no Sport. Diante disso, o clube, da mesma forma que busca cumprir seus deveres, vai cobrar seus direitos, que, nesse caso, será uma compensação financeira, seja do atleta ou da futura agremiação que ele venha defender. Por fim, faz necessário o esclarecimento ao nosso torcedor, maior patrimônio do clube, e reforça ainda mais o quesito da transparência,
tornando clara a defesa aos interesses do nosso esporte.